Seja bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou Henrique Trajano, de Moraes Costa, e estou aqui hoje com... Marina Costa, psicóloga. Carlos Henrique Costa, o pai do Henrique, pai da Marina. Eu sou cardiologista e hoje estamos com uma expectativa muito grande porque o nosso convidado é uma pessoa especial, eu sou fã e ele é uma referência para a família Costa. Fiquei honrada dele aceitar o convite, porque lá no início da faculdade a gente foi junto assistir uma palestra, então de fato um privilégio poder estar com ele hoje aqui. Então hoje a autoridade no assunto da psiquiatria, os diversos assuntos, Fernando Fernandes está entre costas. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Olha, família, muito obrigado pelo convite, pela generosidade aí da apresentação e vamos conversar então sobre saúde mental. Bom, mas antes vamos falar um pouquinho do Fernando. O Fernando é desinteressante, mas vamos lá, tudo bem. Eu não acho, não concordo. Fernando é faixa preta de jiu-jitsu. Começa aí, né? Começa aí, eu já não acho que é desinteressante por aí. Mas agora tá fazendo tênis de mesa. Eu cansei de apanhar no jiu-jitsu, 12, 13 anos, agora eu tô apanhando no tênis de mesa. É outra dimensão, fui faixa branca, eu nunca levei jeito para esporte, né? Essa é a verdade. Fui faixa branca 4 ou 5 anos. Depois eu peguei o jeito, cheguei na faixa preta, mas sempre apanhando, essa é uma tradição, né? Aí eu falei assim, aí devido à idade, algumas lesões, falei, vou fazer um esporte que tem mais longevidade, algo que traga agilidade e que eu possa praticar por mais uns 20 anos. Eu fui pro tênis de mesa, cheguei lá, apanhei num senhor de 79 anos, logo o primeiro dia. Mas era japonês, né? Japonês. Ele é meu rival, já fiz amizade com ele já. Aí eu falei, vou pros mais jovens então. No dia seguinte apanhei no garoto de 8. Aí eu falei, a longevidade do tênis de mesa é grande mesmo, porque eu apanho de 8 a 79. Então vamos ver quanto tempo eu fico agora no tênis de mesa. Pelas contas do jiu-jitsu vai levar uns 5 anos para eu começar a bater um pouco, Legal. Mas é importante sempre estar em contato com esse aprendizado, né, de coisas novas. Então, isso eu acho fundamental, sabe? O jiu-jitsu, ele teve vários papéis na minha vida. As artes marciais de maneira geral, né? Que eu comecei no karatê, kickboxing, depois jiu-jitsu. Tanto no aspecto psicológico quanto físico, foi muito importante para mim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, muito medo do ponto de vista físico mesmo, né? E as artes marciais me ajudaram muito nisso. E o engraçado é que, assim, algumas coisas que vêm da nossa formação, é difícil a gente perder, mas a gente aprende a lidar. Da faixa branca à faixa preta, eu fiz uma conta uma vez, eu não lembro se tinha chegado a 5.000 ou 6.000 lutas em treino. Quando você faz a conta, tantos treinos, tantas lutas por treino, tantos anos, era muito assim. Aí eu pensei comigo, cara, na maioria dessas lutas eu tive medo. Uhum. Não só luta em campeonato, luta de treino, na maioria delas eu tive medo, mas eu aprendi a manejar esse medo, então isso foi muito legal. Então, as artes marciais fizeram isso por mim. Agora, o que eu estou exercitando agora no tênis de mesa, primeiro porque é um esporte, vamos dizer assim, mais leve do ponto de vista físico, entre aspas, porque exige muita agilidade, reflexo, coordenação e assim, paciência. É muito interessante, né? Eu estou exercitando muito esse lado meu, que eu sou uma pessoa meio irritada, meio impaciente. E quando a gente está lutando, é interessante, no jiu-jitsu é assim, ganhando ou perdendo, é ação do início ao fim. Porque assim, se você tomou uma queda, você não quer deixar o cara passar a guarda. Se o cara passou a guarda, você não quer deixar montar. Se montou, você não quer deixar finalizar. E a luta é tensão, ação do início ao fim. E se você está ganhando, é a mesma coisa. Se fez um ponto, quer fazer outro. Se passou para o lado, quer montar. Se está montado, quer finalizar. É ação do começo ao fim. Tênis de mesa. Aí que eu me deparo com um esporte que é um pouco diferente. Você vai jogar com um cara mais experiente, o cara dá um saque e você não devolve, rede. Aí a hora que você está quase devolvendo, o segundo quase devolveu, ele muda o próximo. Aí você erra de novo. Cara, dá uma impaciência. Vou até confessar uma coisa pra vocês. Esses dias até meti o louco. Porque me colocaram lá no campeonato, né? Um campeonatinho interno. Falou, hoje não é treino, hoje é campeonatinho interno. Mas mesmo com o pessoal menos experiente, eu era o menos de todos. Aí eu vou devolver o saque rede. Aí eu vou devolver o outro rede. Aí quando ele dá o outro, aí eu vou sacar, o cara corta em cima. Aí eu não conseguia, quer saber, eu vou meter o louco. Comecei a meter cortada. Aí ia em cima do cara, da janela, da parede. Então... O primeiro set que eu tentei jogar de verdade, eu perdi por 11-3. Aí quando eu meti o louco também, 11-3. Falei, dá na mesma, então. Melhor morrer atirando, né? Melhor morrer atirando. Mas aí eu voltei pra casa e falei, cara, o que eu tenho que exercitar? Minha paciência, é isso. Voltei a ser faixa branca, né? Então, nesse sentido, é muito legal. E eu finalizo essa história de tênis de mesa dizendo o seguinte. Foi muito interessante isso. Eu fiquei nervoso assim, acho que foi uma segunda-feira. Terça-feira eu fui treinar no treino da manhã. Eu tava de folga, eu falei, vou no treino da manhã. Até falei pra minha esposa, cara, treino da manhã deve ter criança muito pequena que vai pra escola à tarde, ou gente aposentada.
E de fato tinha gente aposentada, é um clube de orientais, um monte de velhinho japonês lá jogando. E eu batendo bola com eles, de repente trocou a dupla, veio um senhor que eu reconheci pela marcha, e quando ele pegou a raquete eu vi Parkinson. Senhor com Parkinson, já bastante sintomático, e lá treinando tênis de mesa. Eu falei assim, cara, quem sou eu? Eu estou reclamando aqui que com 50 anos tem que aprender um novo esporte, esse senhor aí com Parkinson. E eu pensei, ele está no esporte certo, é algo que não tem muito impacto, mas que exercita muito reflexo, coordenação motora. E no caso pegou comigo porque eu perdi minha mãe ano passado, devido a complicações do Parkinson muito avançado, já estava acamada e tal. E eu acho que se ela tivesse se exercitado como esse senhor, talvez no final da vida ela tenha tido um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Então eu falei, cara, nunca é tarde para você aprender algo e sempre tem alguma coisa para você agregar valor para você, né? Interessante que tem um padrinho de casamento meu, um grande amigo, ele teve uma encefalite anti-NMDA. Ficou internado muito tempo, passou por coma, fez uma neuropatia periférica, neuropatia dos membros inferiores, perdeu o movimento fino, movimento motor fino, e foi se reabilitando aos poucos. E o final do tratamento dele foi durante a faculdade, fazendo tênis de mesa. Falei, poxa, essa foi a minha volta por cima, recuperar porque a angulação é muito pequena, né, que faz a diferença ali. Então virar competitivo numa coisa dessa, depois de ter passado pelo que passou, a história dele ele dá essa aula explicando a fisiopatologia da encefalite, tudo é muito legal, e ele termina com essa parte do tênis de mesa. Então é muito importante. Que legal, né? Mais um exemplo então. Aquele senhor, eu lembro daquele senhor com Parkinson. Quando eu começo a ficar meio irritado, eu lembro daquele senhor com Parkinson, cara. Tipo, o propósito é outro agora. Eu tive um propósito nas artes marciais, tem um outro propósito agora e vamos em frente, né? Bem legal essa história. Muito bom. Dr. Carlos, e você também não é muito do esporte, né? Eu acho que eu sou do esporte, mas aquilo que a gente já conversou aqui, não muito bom em nenhum esporte, né? Então, a minha atividade física de escolha é a corrida, porque é eu comigo, né? Eu com minha vontade de me superar, de aprimorar na corrida, então é isso que eu gosto de fazer, é correr. E a Marina? O motivo que eu entrei para o esporte foi o tema do podcast de hoje, que foi pela saúde mental, por um princípio de um quadro de depressão. Então, entrei na academia e deu muito certo. E depois fui para a corrida e a meta desse ano é os primeiros 7K. Opa, lá para o fim do ano, mas é a meta. Aumentou. Dobrou a meta. Já fez prova de rua? Fiz de 5. A gente fez 2 de 5 ano passado e vai fazer outra em abril. Aí a próxima vai ser a de 7. Porque dá um ânimo a mais, né? Dá. Bem legal. É bem legal. É impressionante como o ambiente da prova de rua te motiva a fazer mais provas de rua, né? É muito legal essa parte. E, doutor Fernando, o senhor é muito voltado à medicina baseada em evidências, à psiquiatria baseada em evidências. E qual que é a evidência relacionada à atividade física e psiquiatria? Olha, principalmente em 2 grandes grupos de patologias, a atividade física ela é fundamental, está nas diretrizes de tratamento, né? Principalmente no grupo dos transtornos ansiosos, isso aí já é muito bem documentado, atividade física aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana, isso aí é recomendação de diretriz, então, não é coisa de médico natureba, nem nada disso, muito pelo contrário, é recomendação de diretriz. E no grupo dos transtornos de humor também, né, tanto no transtorno bipolar quanto na depressão, mas para a depressão existe um corpo de evidência gigantesco, né? Atividade física aeróbica 3 vezes por semana é fundamental. Mas assim, isso falando de diretriz, mas se a gente pegar boas evidências, bons papers, mostram evidência para melhora da saúde mental em geral, para quase tudo. Uma boa saúde muscular está ligado, por exemplo, ao melhor desempenho cognitivo. Então é o que eu falo, musculação devia ser algo, você que está vendo aí, musculação devia ser algo obrigatório para todo ser humano, uma musculação bem orientada, por exemplo. Quando a gente fala de melhora de ansiedade e depressão, a maior parte da evidência é para atividade física aeróbica. Mas para você conseguir desempenhar bem, né, doutor, na corrida... Evitar lesões, né? Evitar lesão, a musculação ela também é importante. E, repito, já tem um corpo de evidência muito interessante mostrando que uma boa saúde muscular ajuda a preservar, inclusive, a nossa saúde cognitiva.
E é interessante isso também nos mais diversos esportes, né? Por exemplo, os esportes coletivos, eles têm a questão também da coletividade mesmo, das amizades, de cultuar o ciclo social, que também é um fator protetor, principalmente quando a gente fala de demências, de doenças degenerativas do sistema nervoso central, né? Nossa, mas aí você abriu um capítulo, Henrique, que é gigantesco, quando a gente fala de socialização, né? Bom, algumas coisas que a gente pode falar das gerações mais recentes. O número de amigos íntimos que as pessoas têm vem diminuindo década após década. Por exemplo, a figura que a gente teve, né, do melhor amigo, por exemplo, isso aí praticamente se extinguiu. O senhor lembra? Sim. Quem que era o seu melhor amigo no primário? Antigamente chamava, como é que chamava? Ginásio. Eu peguei a fase do primário mesmo, né? E eu lembro o nome. Pode falar. Jorge. Mas a gente lembra. Seu nome e sobrenome. Mas eu lembro, no ginásio, no antigo ensino médio colegial, Colégio. na faculdade, no primeiro emprego, no segundo, a gente lembra, tinha isso. Isso aí praticamente se extinguiu. Na geração Z, isso aí praticamente se extinguiu. E a gente tem que falar também da coesão familiar, por exemplo. Né? Século XIX, as famílias almoçavam e jantavam juntas. Século XX, as famílias jantavam juntas. Século XXI, nem isso. Então, a gente vê duas coisas acontecendo aqui. Então, o número de amigos íntimos e vínculos com amigos próximos, com bastante confidência, né? Com bastante cumplicidade, vem diminuindo. Coesão familiar vem diminuindo. Fernando, onde vai desembocar isso? Vai desembocar, inevitavelmente, em agravos à saúde mental e bem-estar psíquico. Porque tem o estudo de Boston, que eu gosto de citar, que eu sempre, todo lugar que eu estou... Quem me conhece já sabe, eu desvio o assunto para falar desse estudo, eu já fiz isso aqui agora, nesse instante. Que mostrou assim, seguindo famílias ao longo das décadas, o que será que a gente encontra de denominador comum nas pessoas que têm uma maior satisfação com a vida? Né? Então começaram a procurar, será que é a saúde financeira das famílias, que querendo ou não, com maior ou menor grau, passa de uma geração para outra, né? Uns mais, outros menos? Não tem a ver com isso. Aliás, esse estudo seguiu pessoas da década de 30 até hoje. Teve uma vez que eu falei isso, o cara falou, doutor, você está mentindo, como década de 30 até hoje já morreu todo mundo. Sim, mas está seguindo as famílias também, né? Será que é o status sociocultural da pessoa? Não, porque eles seguiam lá trabalhadores braçais da cidade de Boston, estudantes de Harvard, andavam na mesma, né? Será que tem a ver então com gênero? Será que tem a ver com etnia? Com o que será que tem a ver a satisfação com a vida? Aí viram que o único fator determinante não era a saúde física, não era nem a saúde psiquiátrica. Saúde psiquiátrica e física são importantes para a satisfação com a vida, mas não eram o mais determinante. O mais determinante para a felicidade e satisfação com a vida é a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. A qualidade do teu vínculo, se você tiver um problema de saúde física, vai ajudar você a passar por esse problema, talvez com dor, mas com menos sofrimento. Mesmo que você tenha uma doença psiquiátrica, se você tiver bons vínculos para te apoiar, haverá dor, mas haverá menos sofrimento. Então, quando você fala de socialização, a relação entre socialização e saúde psíquica de maneira geral é total, é toda. E é algo que vem se perdendo ao longo das décadas. Então, para uma criança praticar um esporte coletivo, eu acho muito bacana. E não é praticar por acaso, seria legal, sabe, formar grupo, formar socialização. Lá no tênis de mesa eu já flagrei. Eu fui outro dia treinar, fazer uma aula particular à tarde para ver se eu conseguia devolver o saque, né? Fui fazer uma aula particular lá. E aí tinha o treino de elite. Treino de elite, eu achei que ia ter adultos fortes lá. Não, era tudo molecadinha, né? Que ele é um treino em que se investe para pessoas que vão poder chegar num competição, time olímpico lá. O clube que eu participo já teve na história 8 atletas olímpicos, vários campeões e tal. Então, essa molecadinha. E sabe uma coisa legal? A hora que acabou o treino deles, eu fui fazer minha aula particular. E eu fazendo minha aula particular, eu via eles brincando. Porque uma coisa é você treinar o tênis de mesa, você está aprendendo a jogar tênis de mesa. Outra coisa que eu vi era a socialização deles lá brincando. Que se eles estivessem em casa, iam estar no computador fazendo alguma coisa, vendo uma série, e não iam ter aquela socialização. Então, eu ouço dizer muito assim, né? As crianças de hoje em dia ficam fazendo muitas atividades e elas não brincam. Só que se você deixar a criança sem atividades saudáveis, ela vai ficar na frente de uma tela em casa isolado, quando muito interagindo pelo computador. Então o que seria o ideal? Sim, que a criança tenha atividades lúdicas e atividades que deem brecha para brincar, né? Então assim, a escolinha de futebol é legal pra caramba. Mas o legal é a socialização que isso vai trazer. Criança precisa brincar.
E não é porque é ser humano, mamífero. Mamífero se desenvolve brincando. Adulto brinca. Quanto mais uma criança tem que brincar e se socializar. Então, A gente já teve um podcast sobre isso, foi muito legal, com um palhaço. E ele fala exatamente isso que eu perguntei pra ele, né? A gente perde a habilidade de brincar. E ele mesmo falou, né? Eu tô brincando o tempo todo, ele falou que brinca, inclusive, lavando a louça. Que ele coloca o café pra fazer, e aí depois ele vai lavar a louça, e ele tem que terminar a louça antes do café tá pronto. Então, essa importância da gente levar a vida de uma forma menos séria e continuar brincando também, né? O Álvaro Lages, né? Foi o Álvaro Lages. E ele fala das 5 vitaminas, e a vitamina B, para ele, é o B de brincar. B de brincar. Legal. Vamos lá. Antes da gente seguir, eu queria convidar você que está gostando dessa conversa e gosta do nosso podcast a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e também ativar as notificações e compartilhar com o máximo de pessoas, porque hoje a gente está trazendo a melhor qualidade de informação aqui dentro desse podcast. Doutor Fernando, a sua área mais de pesquisa gira em torno um pouco mais do transtorno de afetivo bipolar, não é? Os transtornos do humor de maneira geral, né? Depressão e transtorno bipolar. Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi sobre tratamento da depressão e o doutorado que eu vou entrar agora é tratamento do transtorno bipolar. Então, transtorno do humor de maneira geral, né? Perfeito. Eu trabalho com psiquiatria em geral, mas essas são as duas áreas que eu trabalho mais. Sempre tem um transtorno que a gente tem mais carinho, não tem mais... gosta mais de atender, de tratar, né? Quais são as diferenças entre uma depressão bipolar e uma depressão unipolar? Tá, então primeira coisa é a gente definir isso. O que é depressão unipolar, o que é depressão bipolar? Vamos lá, ao mesmo tempo assim, fácil de definir, mas às vezes é difícil de explicar, né? Se uma pessoa tem um episódio depressivo, o diagnóstico dela é transtorno depressivo maior. Depressão é uma doença que ela tem uma tendência muito grande à cronicidade, ou seja, ela se tornar, os sintomas persistirem por bastante tempo, e tem uma tendência muito grande a ter recorrência ao longo da vida. Também metade das pessoas que têm depressão tem episódios repetidos, né? Se você tem um episódio depressivo, a chance de você ter um novo episódio depressivo ao longo da vida é 50%, se você teve um. Se você teve 2, a chance de ter o terceiro é 70%. Se você teve 3, aí chega a 90% a chance de você ter o quarto. E se vai não tratar indo. também, aí Piora bastante. Aí piora. A gente pode falar de tratamento, aí piora bastante, né? O que vai melhorar o seu prognóstico são duas coisas. Primeiro, o tratamento adequado, e a gente pode falar depois de tratamento, né? E as medidas de estilo de vida, que a gente já começou falando aqui, né? Atividade física, respeitar o ciclo sono-vigília, manejo adequado do estresse, sono adequado, alimentação adequada e assim por diante. Pois bem, se a pessoa tem só os episódios depressivos, a gente diz que ela tem uma doença do capítulo dos transtornos depressivos, né? Que pode ser uma depressão, episódio único, episódio recorrente, uma depressão crônica e assim por diante. Aí tem 1000 tipos de depressão, depois a gente pode conversar sobre isso também, porque depressão é um capítulo, literalmente é um capítulo, né? Tem muitos tipos de depressão. E aí existe o transtorno bipolar. No transtorno bipolar, o que acontece? Pode haver os episódios depressivos, mas o que define o transtorno bipolar são os episódios de mania. O que é o episódio de mania? Mania não tem nada a ver com o termo mania, né? Mania no nosso dia a dia é uma pessoa que é muito, sei lá, repete muito uma coisa, muito sistemática com determinada coisa, tem mania disso, né? Não tem nada a ver. Mania, essa mania vem do grego, que tem a ver com excitação. Então os episódios de mania são episódios de aceleração psíquica. Então a pessoa fica mais empolgada num primeiro momento, muito comumente fica depois muito irritada também, associada a outras coisas aceleradas. Se a gente pensar por essa lógica, a gente entende, por exemplo, a mente fica acelerada, a pessoa fica sem freio, fica muito impulsiva, a pessoa fica muito tagarela, a pessoa fica muito namoradeira, por exemplo, muitas vezes, pode ficar até mais excitada, do ponto de vista da libido também. Então, tudo isso mostra um quadro de aceleração psíquica. Isso configura o que se chama de mania. Tem alguns filmes que falam sobre isso. O Lado Bom da Vida é um deles. Mr. Jones é o mais famoso. Muito bom, né? O Mr. Jones é um... Não é caricato, pelo contrário. Bem caracterizado. Bem caracterizado. Bem caracterizado. Então, uma pessoa que está acelerada, muitas vezes não mede bem os riscos, então se põe em situações perigosas por conta disso. Dorme pouco, né?
Tem isso também, dorme pouco e se sente bem, que a gente chama, tem nome isso, chama diminuição da necessidade de sono, que é diferente de insônia. Insônia é a pessoa querer dormir e não conseguir ficar cansada. A diminuição da necessidade de sono, a pessoa está com tanta energia, dorme 3, 4 horas. Acorda para produtiva, né? Cara, eu lembro de uma paciente na residência, que um dia de manhã falou: doutor, o senhor pode me dar alta? Eu falei: mas é mesmo? Mas por que você está dizendo isso? Que eu tô ótima. Tô ótima. Você está vendo que eu tô ótima? Não, eu tô vendo, você está bem aqui na minha frente. Como é que foi teu sono? Só para você ver como eu tô boa. Dormi 3 horas e tô aqui zeradinha. Tá? Eu falei: acho que não é hora da alta ainda não, né? Isso é diminuição. Então, esses são os episódios de mania. E aí no transtorno bipolar o que acontece? Existem os episódios de mania alternados ou não com os episódios de depressão. Eu sou bem rigoroso no conceito, porque existem manias que têm só mania e existem transtornos bipolares que têm só mania, e mesmo assim a gente chama de transtorno bipolar, é uma questão de nomenclatura, tá? Mas a maioria dos transtornos bipolares alterna os episódios de mania com episódios depressivos. Inclusive, na maioria dos transtornos bipolares, prevalecem os episódios depressivos. Quando uma pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, ela está passando por um episódio depressivo, a gente diz que é uma depressão bipolar. Então, qual que é a diferença entre a depressão unipolar e a bipolar? A depressão unipolar é um paciente que tem um diagnóstico só de depressão. E a depressão bipolar é um paciente que já tem o diagnóstico de transtorno bipolar e aí ele está na vigência de um episódio depressivo. Então, resumindo ao máximo, mas depois eu quero complementar isso aí que é bastante importante. Resumindo ao máximo, quando que a gente chama uma depressão de bipolar? Quando o paciente tem um diagnóstico de bipolaridade. Né? Aí a pergunta que vem em seguida é assim, para quem prestou atenção, acho que a próxima pergunta é a seguinte, mas e quanto aos sintomas? Tem diferença um paciente que tem só depressão e um paciente que está deprimido, mas ele é bipolar? Tem diferença nisso? Sim e não. Eu explico por que não. Porque assim, o jeito de fazer o diagnóstico do episódio depressivo é o mesmo. É o mesmo. Tem a pessoa só depressão ou tem a pessoa transtorno bipolar. O jeito de fazer o diagnóstico, os critérios para a gente fazer o diagnóstico é o mesmo. Porém, será que tem algumas características da depressão que são mais comuns em um e outro? Esse é o ponto. Esse é o ponto que gera confusão. E quando eu dou aula, inclusive para os residentes disso, a gente tem que frisar bem. Nenhuma característica do episódio depressivo define se é bipolar ou não. O que vai definir o transtorno bipolar é o quê? É a mania, é o episódio de aceleração. É isso que define o bipolar. Porém, entendido isso, pontuado muito claramente isso, será que tem algumas características que são mais comuns na depressão no paciente bipolar? Tem, é aí que eu vou dizer. As depressões bipolares, elas costumam ser mais ansiosas, por exemplo. Elas costumam ser mais atípicas. O que é uma depressão atípica? Uma depressão, por exemplo, que tem o humor mais reativo. É aquela depressão que a pessoa reage um pouco. A depressão atípica, aquela depressão... Tem gente que até apelidou de depressão sorridente. Esse nome não é tão legal assim, mas dá para entender. A pessoa reage em alguns momentos. É aquela pessoa em depressão, aquele paciente que, por exemplo, no churrasco com os amigos, ele consegue dar umas risadas. Aí, às vezes, ele sofre até um preconceito. Alguém mais agressivo fala assim, olha lá, para trabalhar tá depressivo, no churrasco tá rindo, né? Pô, em vez de ser motivo de alegria, que a pessoa em depressão consegue, né, reagir em alguns momentos, mas enfim, esse é outro papo. Então a pessoa tem esses momentos de reação, depois ela volta a ficar depressiva, né? Depressão atípica tem isso. Outra coisa na depressão atípica são os sintomas do sono e do apetite. Porque numa depressão melancólica, descrita desde a Grécia Antiga, o normal é o quê? Insônia e inapetência. Então a pessoa não consegue dormir, fica cansada e não tem apetite. Emagrece, inclusive, não vê prazer na comida. Na depressão atípica, às vezes acontece o contrário. Que a pessoa fica com muito sono, dorme bastante à noite, é um sono não reparador, quer dormir durante o dia ainda e fica comendo bastante, principalmente doces e carboidratos. Então essa é a depressão atípica, mais comum no transtorno bipolar. As depressões bipolares, elas são mais recorrentes. Então acontecem em número maior, múltiplos episódios ao longo da vida. Por quê? Porque essa é uma característica do transtorno bipolar. A característica do transtorno bipolar é a recorrência. Então as depressões bipolares tendem a ser mais recorrentes. Outra coisa fundamental, são de mais difícil tratamento, em geral, que as depressões num paciente que só tem depressão mesmo. Né? E são mais graves. E tem maiores riscos também. Até mesmo, às vezes, de algumas pessoas pensarem em fazer mal a si mesmo. Né? Então, quando a gente olha essas duas depressões, assim, não tem nenhuma característica que vai definir a depressão como bipolar. Porém, as depressões bipolares, elas tendem a ser mais ansiosas, mais atípicas, mais graves, de mais difícil tratamento.
E se a gente falar do processo de diagnóstico, para o profissional de saúde, é um processo desafiador também, né? O diagnóstico do transtorno bipolar, principalmente se a gente fala da hipomania. Ah, muito interessante isso. Então, o transtorno bipolar, assim como a depressão, é um capítulo, né? Inclusive é um capítulo que está sendo escrito, porque existem várias propostas de classificação do transtorno bipolar. Se a gente pegar o que está mais categorizado hoje, vamos dizer, mais universalmente aceito, né, que seria o da Associação Americana de Psiquiatria, a gente teria a ciclotimia, transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e o transtorno bipolar sem especificação, né? E tudo isso tem a ver com a intensidade dos sintomas. Então, tudo que eu falei aqui são sintomas da mania. Então, a pessoa está muito eufórica ou muito irritada, está muito falante, com a mente muito acelerada, está impulsiva, está com aumento da libido. E na mania pode ocorrer também os delírios, né? Ah, pode. Em casos de uma mania mais grave, pode haver delírio. Aí a gente está falando de uma mania com sintomas psicóticos. Então pode haver delírios, muito comumente delírios de grandeza, que podem, em algumas circunstâncias, até se tornar meio paranoicos, né? Ter um perfil mais paranoico. Alucinações não são tão comuns no transtorno bipolar, mas delírios de grandeza podem acontecer sim, e em pacientes mais graves acontecem. Mas quando isso acontece, esse quadro tão cheio e tão intenso, a gente diz que a pessoa teve uma mania. Mania, que é o quadro mais cheio, mais intenso. Sobretudo se tiver sintomas psicóticos, se precisar uma hospitalização, se tiver uma agitação motora. Só que existem quadros, como você falou, que são mais leves. Teve um amigo meu, engenheiro, que ele até falou, Fernando, não seria melhor chamar semimania? Né? Falei, tá, se você entendeu dessa forma, ok, pode ser. Que são quadros que existe uma aceleração psíquica, mas ela é mais leve. E por que isso é um desafio diagnóstico? Porque passa despercebido pela pessoa e pelas famílias. Até porque, por definição, a hipomania não causa prejuízo. Então passa muitas vezes por uma fase boa. Pode confundir com uma melhora da depressão. Exatamente. Um momento produtivo no trabalho, que a pessoa se sente bem, né? Exatamente. Então a pessoa vem buscar tratamento em depressão e isso passa como uma fase boa. A pessoa não vai perceber como patológico isso, a não ser depois de muito tempo que a pessoa é tratada, que ela tem uma educação, que ela lê bastante, lê o meu livro Como Lidar com Transtorno Bipolar, vê os meus playlists lá com mais de 40 vídeos. Aí ela saca. Ela já está em tratamento, ela fala, pô, eu estou ficando um pouquinho acelerado. Poxa, no trabalho já me chamaram a atenção que ninguém consegue falar comigo, que eu não paro de falar. Então a pessoa já se liga e já até avisa o médico. Mas no começo a pessoa não percebe isso como patológico. Por isso que é um desafio. E ela nem traz nem para o médico nem para o psicólogo, né? Não. E se o médico e o psicólogo eles não fazem o que a gente chama de uma pesquisa ativa, vamos cavucar aí para ver se a gente encontra isso no passado. Às vezes chama a família, muitas vezes a pessoa não reconhece, mas você chama o cônjuge, chama o filho. Ah, sim, tem isso aí, doutor. A gente percebe sim, é que ela não percebe, né? Que ele não percebe. Então precisa investigar isso, porque passa despercebido e isso faz o transtorno bipolar ser muito o quê? Subdiagnosticado. O que é subdiagnosticado? É que muita gente tem o transtorno e não sabe. E aí isso aí tem implicações no tratamento, né? Que a gente pode falar depois, porque a pessoa está tratando uma doença pela outra. Então a pessoa está tratando às vezes uma depressão recorrente e ela não percebeu que entre as depressões tem esses períodos de maior aceleração. Abuso em compra, estoura o cartão de crédito, mas aí não estoura muito, faz uma hora extra, paga. Então vai manejando os prejuízos. Né? A hipomania é funcional, né? É funcional por definição, porque se tem prejuízo identificado já passa a ser mania. É uma questão até de definição. Então isso aí é um desafio diagnóstico às vezes. E tem um quadro ainda mais tênue, que é a ciclotimia. Esse é menos conhecido e menos reconhecido ainda. Porque na ciclotimia o que acontece? A pessoa tem sintomas depressivos, alguns sintomas, mas não chega a entrar em depressão. E tem alguns sintomas maníacos, mas não chega a fazer nem hipomania. Esse é mais para especialista reconhecer mesmo, né? Que a pessoa não reconhece isso. E muitas vezes não é só em uma consulta, né? Em um acompanhamento que você vai percebendo que a pessoa realmente flutua pouco. Henrique, fundamental isso. Tem muita gente que tem dúvida disso, então vale a pena comentar. Porque já me perguntaram, tudo que é live que eu faço, né? Sei lá, cada 3, 4 lives que eu faço, perguntam isso, doutor, dá para diagnosticar transtorno bipolar em uma consulta? Porque aí é incrível, né? Tem as duas coisas. Tem gente que passa anos... teve um estudo que mostrou que, em média, desde o início dos sintomas até ter o diagnóstico, leva 10 anos um transtorno bipolar. Leva 10 anos, muitas vezes começa lá na adolescência com depressão e a pessoa vai tendo sintomas ao longo da vida, depois de 10 anos tem o diagnóstico de transtorno bipolar. Mas outra coisa que é curiosa,
É assim, quando o diagnóstico vem numa consulta para o paciente começa a perguntar, ei, peraí, mas dá para reconhecer numa consulta? A resposta é, depende. Às vezes os sintomas não são tão claros. Às vezes a conversa, a entrevista, ela é meio truncada. Por várias razões isso pode acontecer. Então, às vezes não dá para a gente fechar o diagnóstico numa consulta. Às vezes precisa chamar um familiar, às vezes precisa fazer um segmento, observar melhor. E eu converso às vezes isso com os pacientes. Olha, você tem esse indício de que possa ser transtorno bipolar, mas não ficou bem caracterizado. Ou eu falo, numa consulta, pode ter uma entrevista, principalmente um paciente que já desconfia, já estudou um pouco a respeito, traz as informações de uma forma mais clara, que eu falo, pelo amor de Deus, não tem como não ser transtorno bipolar. Então é importante que você saiba disso. Hoje você está aqui comigo, amanhã pode estar com outro médico, viaja de cidade, é importante você ter essa informação, esse diagnóstico. E eu finalizo, doutor, dizendo assim, sabe? É engraçado, né? Transtorno bipolar está entre as doenças mais incapacitantes do mundo. Tá? A primeira de todas é a depressão, em homens e mulheres. Em homens e mulheres também tem outras doenças psiquiátricas, que são a esquizofrenia e o transtorno bipolar. São as doenças que mais fazem as pessoas viver com incapacidade no mundo. Nos homens tem também os transtornos relacionados à bebida, né? As mulheres são mais espertas com relação a isso, sofrem menos com isso. Mas, no entanto, como as mulheres vivem mais, elas vivem bastante incapacitadas por doenças demenciais também. O homem morre mais cedo, vive menos incapacitado por doença demencial. Mas voltando ao ponto, é uma doença extremamente incapacitante. Se a gente levar em conta não só o tempo que a pessoa vive com incapacidade, mas levar em conta também a morte precoce, os anos abreviados de vida, depressão só perde para as doenças cardíacas. Inclusive tem uma prevalência aumentada de doenças cardíacas no depressivo, né? Não, sem sombra de dúvida. Aliás, eu já vou falar disso. Eu ia finalizar o argumento aqui. Sabe por quê, doutor? É assim, se uma pessoa, né, chega lá com aperto no peito, dor irradiando para o braço, falta de ar, e aí ela recebe o diagnóstico que está tendo uma isquemia cardíaca, né? A pessoa vai te agradecer, doutor, que bom que em 5 minutos você percebeu, né? A pessoa vai te agradecer. Agora, uma doença extremamente incapacitante que causa tanto sofrimento como transtorno bipolar, a pessoa vai, doutor, como assim que 1 hora você conseguiu perceber, né? Então, Henrique, não tem resposta para isso. Às vezes é preciso um segmento para a gente ter certeza. E às vezes fica muito claro numa primeira consulta, sim. Né? Então, o que é necessário nessa hora? Ser confiança no médico, fazer sentido o que o médico falou. Eu costumo dizer com os pacientes assim até, você não precisa concordar com o diagnóstico, porque diagnóstico é um nome que está lá no livro para discutir entre médicos. Mas você precisa ter certeza que eu compreendi o que você falou. Você tem que sair com a certeza assim, não, o doutor conversou comigo, ele sacou o que eu tenho mesmo. O nome que ele deu é outra coisa, é outro passo. Mas ele tem que ter essa confiança, né? É isso que eu recomendo para todo mundo. E não há problema nenhum. Pô, fiquei em dúvida, vai consultar outro médico, não tem problema, pega uma segunda opinião. Mas o diagnóstico, eu diria que é um direito do paciente, né? Sim. E é o ponto de partida do tratamento também. Exato. Por isso que a gente faz o diagnóstico. Senão não precisa aí dar nome. tem o ponto de partida para as medidas de estilo de vida necessárias, para o tratamento, para o prognóstico, para os cuidados que ele pode ter, parte de um diagnóstico. A gente não tira da cartola as coisas, né? Mas tem gente que acha que é assim e acha até bonito que seja. Não é, gente. Precisa ter um diagnóstico e a partir disso a gente vai fazer o tratamento baseado nas evidências, mudanças de estilo de vida, a orientação terapêutica com o psicólogo, com a psicóloga e assim por diante, né? E é interessante que o Dr. Fernando falou aqui pra gente os sinais, a síndrome, os sinais e os sintomas que levam a gente a fazer o diagnóstico. Mas tem outras questões também relacionadas muito mais aos pensamentos. Eu queria que a Marina falasse um pouquinho pra gente como que é o sistema de pensamento de uma pessoa que está em depressão. O que ela encontra nesses pensamentos? Geralmente os pensamentos de quem tem depressão é uma visão negativa de si, do outro e do futuro. Então eu enxergo tudo de forma negativa, pessimista, sem esperança, que é inclusive um sintoma. E outro sintoma que eu acho que é bem importante a gente falar, que é o que as pessoas se identificam muito, é a falta de vontade de fazer coisas que antes eu gostava. Essa falta de prazer, que vem também, tem relação com essa visão negativa, né? Então, antes eu até gostava de fazer um esporte, mas para que eu vou fazer se agora eu tenho uma visão negativa de mim? Né? Eu não sou capaz de me desenvolver no esporte, ou eu vou estar lá, mas eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas. Então, são várias visões, são vários pensamentos negativos que vão também diminuindo o que o Dr. Fernando falou no começo,
a vivência social dessas pessoas e vai gerando um isolamento que vai também vai piorando o agravando próprio o quadro. Você perguntou para a Marina e eu me liguei que eu não falei dos sintomas da depressão, né? Eu resumi bem os sintomas da mania, mas eu posso resumir os sintomas da depressão. A Marina falou muito bem sobre o conteúdo do pensamento, né? Quando a gente fala do conteúdo do pensamento, tem também, vamos dizer, as funções cognitivas, né? A pessoa está mais... A atenção sustentada dela está diminuída, então ela está mais desconcentrada. Com isso, a memória recente fica prejudicada e a velocidade do raciocínio fica prejudicada. A memória tardia, não. Se a pessoa tem problema com a memória tardia, a gente tem que pensar em outra coisa, uma síndrome demencial ou uma pseudodemência no idoso. Porque no idoso, quando ele entra em depressão, muitas vezes a função cognitiva dele já está comprometida, então parece até que ele fica com demência, né? Mas não é, pseudodemência. Então, isso é conteúdo do pensamento e cognição. Mas tem os sintomas afetivos, que são sentimentos e emoções, que são os mais reconhecidos, que todo mundo lembra, né? O principal é tristeza, mas a doutora Marina falou bem, o desprazer com a vida, né? Ou a chamada anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com as coisas que antes alegravam, ou uma diminuição dessa capacidade. Mas muitos outros sentimentos estão envolvidos na depressão. Um que gera muita confusão, que sempre me pergunta, é a ansiedade. Doutor, mas que eu tenho depressão ou ansiedade? Não, a ansiedade faz parte do quadro depressivo. Né? Uma ansiedade que aparece durante a vigência da depressão é uma depressão ansiosa. Quer dizer que você tem ansiedade ou depressão. E aí pode haver angústia também e sentimentos mais complexos, que envolvem a cognição, como baixa autoestima, sentimentos de culpa e outros, né? E tem também os sintomas físicos e neurovegetativos, que alterações, já falei aqui, alterações do sono, alterações do apetite, pode ser insônia ou muito sono. Pouco apetite ou querer comer o tempo todo. Cansaço, falta de energia e aumento de dores pelo corpo, né? Com isso eu dei aqui num sprint, eu dei uma resumida aí, pelo menos eu organizo dessa forma para ficar mais fácil, né? Sintomas cognitivos, sintomas físicos e sintomas afetivos, que são sentimentos e emoções. Tudo isso configura o quadro depressivo. Interessante que o Dr. Stahl, né, no livro de psicofarmacologia, ele coloca a ansiedade e a depressão como duas faces de uma mesma moeda, em que a centralidade da ansiedade é o medo e a centralidade da depressão é a diminuição dos prazeres, a diminuição da volição, a diminuição da capacidade de agir. Eu acho muito interessante isso porque é muito comum o mesmo paciente apresentar os dois quadros. Sem dúvida, é comum de duas formas. 40% das depressões cursam com a ansiedade, o sentimento de ansiedade como sintoma. E também é muito comum o que a gente chama de comorbidade, que a pessoa tem um transtorno depressivo e um transtorno ansioso. Por exemplo, um que é muito comum é depressão e pânico, por exemplo. É bastante comum. Ou a pessoa tem ansiedade generalizada e em algum momento ela também vai apresentar um episódio depressivo. Isso aí é absolutamente comum. E por falar em comorbidade, para não ficar sem resposta aquilo que você falou, né, sobre doenças cardíacas e depressão. É uma via de mão dupla. Né? A pessoa que tem uma doença cardíaca, ela está em mais risco de vir a ter depressão. Quem tem depressão também está em mais risco de vir a ter uma doença cardíaca. E quando elas acontecem ao mesmo tempo, piora o prognóstico das duas. Então é preciso fazer o tratamento em parceria. Em especial, quando a gente falando de cirurgia, alguns procedimentos, sejam cirúrgicos ou sejam procedimentos de cateterismo, também estão muito associados ao desencadeamento de quadros depressivos. Então, quando isso acontece, a gente não pode negligenciar a depressão. Por quê? Porque ela piora o prognóstico. O que é piorar o prognóstico? Assim, as chances que tudo corram bem com a doença cardíaca pioram se a pessoa estiver em depressão, né? E aí tem muitas teorias a respeito disso, mas é importante o pessoal saber. Pode vir junto. Doenças inflamatórias também, né, pioram. Sim. Inclusive a obesidade, sendo uma doença que também tem seu componente inflamatório, também piora a depressão, né? Sim. Quando eu falei dos mecanismos que estão por trás, você já acabou citando, né? Algumas alterações fisiológicas são muito conhecidas na depressão já há algum tempo, né? Que muita gente, quando fala de depressão, fala, isso é falta de serotonina. Serotonina, lembra? Na verdade, sim, o metabolismo dos neurotransmissores está alterado na depressão, não só da serotonina, mas também, principalmente noradrenalina e dopamina, mas tem outras coisas que o pessoal não conhece muito, né? E uma delas são as alterações inflamatórias. Os mediadores inflamatórios estão aumentados na depressão. E parece que essa é uma das vias que faz, por exemplo, as síndromes dolorosas piorarem, doenças cardíacas piorarem. O eixo hipotálamo e hipófise adrenal também está alterado, né? O cortisol também está alterado, que é o hormônio do estresse. Isso também tem a ver com doença cardíaca.
a parte metabólica nos transtornos do humor de maneira geral, até mais no transtorno bipolar que na depressão, também está alterada. Por isso que existe esse aumento do risco de obesidade. A obesidade, por sua vez, é uma condição pró-inflamatória. Então as coisas vão se interagindo e cria-se um ciclo vicioso, né, que a gente tem que quebrar. Henrique, para finalizar esse papo, eu digo assim, essa separação que se faz de saúde mental e saúde física, ela é meramente didática, né? Ela é meramente didática, porque as coisas andam juntas, né? É assim que a gente tem que encarar. E voltando então um pouquinho para o transtorno bipolar da mania, eu acho que faltou a gente falar da duração desse período. Boa. Porque tem um estereótipo, né, acho que do senso comum pelo transtorno bipolar, que um dia eu tô feliz, outro dia eu tô triste. Não, isso não. Isso, boa. Isso não tem a ver com bipolar. Não. Esse aí é até um uso inapropriado, até, que é de serviço falar isso. É uma pessoa que muda muito, tem uma labilidade emocional, que muda muito emocionalmente, assim, né? O sabor dos acontecimentos, fala, é meio bipolar. Não, na verdade isso é uma outra coisa, né? Uma falta de continência das emoções, o que a gente chama de labilidade emocional. Pode acontecer em transtorno de personalidade, pode acontecer na depressão, pode acontecer no transtorno bipolar como um sintoma, mas não como característico do quadro. Então, a mania, para ser mania, ela dura no mínimo 7 dias. E normalmente as manias não são muito longas, né? Porque o padrão clássico descrito desde o século I do transtorno bipolar, a pessoa passa pela mania por alguns dias e depois entra em depressão, muito comumente. O quadro de hipomania, que é aquela mania mais leve, precisa durar no mínimo 4 dias. Porém, quando os sintomas são muito bem caracterizados, a gente leva em conta a pessoa ter um dia, por exemplo, de sintomas de hipomania. Mas isso já é uma coisa mais para especialista, porque daí 1, 2 dias de hipomania, 3, porque daí seria uma hipomania que não durou tempo suficiente para se fazer o diagnóstico. Mas isso aí é coisa de especialista, né? Como a gente pode deixar aqui, é duração de alguns dias. Então não é uma coisa de manhã está de um jeito, à tarde está do outro. Apesar desse quadro existir, já é um quadro mais específico que o especialista precisa dar opinião. Já a depressão, ela dura no mínimo 2 semanas, mas pode durar até anos, né? Aí a duração é mais longa e muitos quadros bipolares mesmo, a pessoa passa muito mais tempo em depressão. Isso aí gera até uma indagação dos pacientes. Tem paciente que já falou isso, não sei se para vocês isso já aconteceu. Fala, doutor, você está preocupado muito com essa coisa de que aquela época lá, mas eu estou em depressão há tanto tempo, é algo do tipo assim, deixa isso de lado, que eu quero saber curar minha depressão, né? Aí eu explico, olha, é que o fato de você ter passado aquilo no passado, essa aceleração, muda todo o jeito de tratar a sua depressão agora. Eu sei que agora teu problema é depressão, né? Mas os pacientes perguntam isso, mas é tão pouco tempo que eu fiquei daquele jeito, porque você está encanado com isso, né? Se meu problema é depressão. E é importante a gente falar isso, porque o tratamento para depressão bipolar não é igual ao tratamento, pelo totalmente contrário. Diferente, é. Então vamos entrar um pouquinho no tratamento. O principal tratamento para depressão bipolar é o mesmo da mania, certo ou não? Mais ou menos, vamos lá. Vamos separar o tratamento da depressão e depois do bipolar? Bom, base do tratamento para depressão, o paciente não está tentando diagnóstico de transtorno bipolar, base de tratamento para depressão, que a maioria dos casos que estão por aí, muita gente, que nem eu falei, 18% das pessoas ao longo da vida. A base são os antidepressivos. Aí no mercado brasileiro tem 30 antidepressivos de várias classes diferentes, alguns são mais potentes, outros menos, com diferenças de efeitos colaterais, mas existem antidepressivos muito bons. A gente está aqui no estado de São Paulo, por exemplo, mesmo na rede pública tem antidepressivos muito bons, eu não sei falar dos outros estados, mas antidepressivo vem sendo usados desde a década de 50, então eles estão sendo desenvolvidos aí há mais de 70 anos, né? Então hoje os antidepressivos eles são extremamente potentes contra a depressão, com perfil de efeito colateral tolerável, não existe medicação livre de efeito colateral, essa é uma fantasia que alguns pacientes querem ter, mas nenhuma área da medicina tem medicação sem efeito colateral, mas na maioria das vezes os efeitos colaterais eles são perfeitamente manejáveis. Fora os antidepressivos, a gente tem outras classes de medicações que podem ser usadas na depressão. As medicações em psiquiatria não são específicas, né? Aí podem ser usados, por exemplo, alguns antipsicóticos modernos, têm um papel muito bom na depressão. O próprio lítio, que é uma medicação típica do transtorno bipolar, pode ser usado na depressão. O hormônio tireoidiano pode ser usado na depressão e alguns estimulantes, além da associação de antidepressivos.
Você que está vendo aí, talvez esteja preocupado com o tratamento, queira saber um pouco mais, você não precisa saber de cor o que eu falei rápido de propósito, mas saiba que existem muitas alternativas, principalmente você que já usou 1 ou 2 antidepressivos e ainda não ficou bom, existem muitas alternativas. Não deixe de procurar um profissional com experiência que saiba manejar essas alternativas. E aí, fora os antidepressivos, existem outras alternativas, né? Estimulação magnética pode ser usada em casos resistentes ao tratamento com antidepressivo e em casos graves que precisam uma melhora mais urgente. A gente tem um anestésico que hoje é usado no tratamento da depressão, que é a cetamina, e a eletroconvulsoterapia, o antigo eletrochoque, que hoje ele é feito sob anestesia com total segurança e salva vidas em alguns casos mais graves, né? Casos que estão com muito risco. Então, o arsenal terapêutico da depressão ele é muito grande, a gente consegue livrar a pessoa dos sintomas em 80% dos casos. E os outros 20% a gente consegue melhorar bastante. Então, é uma doença que tem uma taxa de resposta e remissão da pessoa ficar bem muito grande. Então, não desista do tratamento. Henrique, devido à minha especialidade, eu recebo muita gente que fala, doutor, minha depressão não sara, tal. Quando a gente vai ver, não usou nem 10% do arsenal terapêutico que poderia ter usado para tratar aquele caso de depressão. Então, a gente falou de alimentar a esperança, né? Então alimenta a esperança, procura um bom profissional, existe um arsenal terapêutico muito grande para você tratar a depressão. Agora a gente fala do transtorno bipolar. E isso os pacientes às vezes não entendem. Fala, doutor, eu estou em depressão, você não vai me dar outra coisa importante sobre os antidepressivos, isso é fundamental de falar, não causam dependência. Nenhum antidepressivo causa dependência, é uma pergunta muito comum, né? As pessoas confundem, porque o tratamento é de longo prazo mesmo. Ou a pessoa confunde porque assim, se eu parar de tomar, eu me sinto mal no dia seguinte. Sim, porque não era para ter parado abruptamente, mas ele não causa dependência, né, do ponto de vista de viciar no remédio. No transtorno bipolar é diferente. Se a pessoa está em depressão, a base do tratamento não são os antidepressivos, são os estabilizadores do humor. São os estabilizadores do humor. Aí tem o lítio, o divalproato, que são os principais, talvez tem a carbamazepina também. Muitos antipsicóticos podem ser usados no transtorno bipolar. E aí que entra uma coisa, né, Henrique? Nem toda medicação que pode ser usada no transtorno bipolar é estabilizador do humor. Uhum. Porque existe uma coisa que é assim, o transtorno bipolar ele tem 2 polos, né? Tem a depressão e a mania. Algumas medicações tratam bem os dois, o lítio, por exemplo. Mas algumas medicações tratam mais um lado do que outro. Por isso que no transtorno bipolar a combinação de medicações ela é mais a regra que a exceção. Uhum. 60% ou mais dos pacientes com transtorno bipolar precisam de pelo menos 2 medicações. Então é mais a regra do que a exceção você ter que usar mais que 2 ou 3 remédios. Por quê? Justamente por isso. A gente tem que imaginar 2 polos. Então se a pessoa chega em depressão, obviamente a gente tem que usar uma medicação boa para depressão bipolar, que não é a mesma medicação que uma pessoa em depressão toma. Se uma pessoa chega em mania, chega agitada, são outras medicações que a gente usa. E em paralelo a gente tem que pensar numa medicação já para o longo prazo para manter o humor estável, que vai evitar tanto um quanto o outro. Então é um tratamento mais complexo, sem sombra de dúvida, né? Porque é uma doença crônica, né? Sem dúvida. Então fica claro aqui. As pessoas falam assim, doutor, cara, não tem uma live, ó, minha esposa está aqui, ó. Minha esposa está aqui. Qual pergunta que aparece toda a live com certeza? Depressão tem cura? Bipolar tem cura, né? E é difícil de responder essa pergunta, né? Vamos começar pelo transtorno bipolar. A resposta no transtorno bipolar é muito simples, é não. Não, é uma doença crônica. Se a pessoa não faz o uso das medicações, é praticamente certeza que ela vai ter um episódio. A dúvida, às vezes, é quanto tempo vai demorar. Então, tem que fazer o tratamento com o estabilizador do humor pro resto da vida. E para que não fique dúvida, eu sou professor, então gosto de sistematizar as coisas. Outra doença que não tem cura é a esquizofrenia. Tem que usar um antipsicótico pro resto da vida. Tirando essas 2 condições, quase todas as doenças psiquiátricas ativas, a resposta, assim, se a pessoa vai precisar de remédio pro resto da vida, depende. Depende, né? Quando eu me pergunto se depressão tem cura, tem cara na internet falando que depressão tem cura, né? Então eu pergunto, qual que é o teu conceito de cura? Qual que é o meu conceito de cura? Do mesmo jeito que existem diversos conceitos de doença, existe conceito de cura. O meu conceito de cura é assim, a pessoa parou de apresentar os sintomas e o risco dela voltar a ter a doença é o mesmo que o de qualquer outra pessoa. Então não é. Então não é, porque se uma pessoa nasceu, ela tem 18% de chance de ter depressão. Se uma pessoa já teve depressão, no mínimo ela tem 50% de chance de voltar a ter. Então por isso que eu digo que não tem cura, porque ela sempre pode voltar. E o risco de voltar em você é maior do que de outra pessoa. Então, isso significa que tem que tratar pro resto da vida? Não.
Então, como é que funciona isso? A gente faz o tratamento, invariavelmente leva 9 meses a 1 ano o tratamento de um episódio. E se a pessoa, olha a pessoa teve um episódio, não foi muito grave, ela está sem sintoma nenhum, ela tem um estilo de vida bacana, favorável, tem um bom apoio familiar, etc., está bem, está confiante, vamos dar alta. E eu falo, fique esperta. Se vou começar a aparecer sintomas, não espera muito, volta para o tratamento. Agora vamos pegar o caso completamente oposto. A pessoa já teve 3, 4 episódios. A pessoa está apresentando alguns sintomas ainda mesmo com tratamento. A vez que a pessoa parou o antidepressivo no passado, a depressão voltou forte. Então essa pessoa é candidata a manter o tratamento por longo prazo ou às vezes pelo resto da vida. O que não é problema nenhum diante de todo o prejuízo que a depressão causa. Às vezes a pessoa teima em não tomar o remédio e ela precisa. Aí ela vai acumulando perda em tudo que é área da vida. Tem estudos que mostram que mesmo sintomas leves carregados ao longo da vida, a pessoa acaba tendo menor escolaridade, menor renda e é mais solteiro. Esse último tem gente que acha que é vantagem, né? Mas na verdade tem menor desempenho nos estudos, menor desempenho no trabalho e menor desempenho nos relacionamentos. Então a pessoa vai acumulando perda ao longo da vida. E muitas vezes a pessoa nem tem efeito colateral com o remédio. É pura, eu quero ficar bem sem. E é verdade, a melhor coisa do mundo é ficar bem sem remédio. Mas a segunda melhor coisa do mundo é ficar bem com o remédio. Ficar mal sem remédio é que não é negócio. Então é possível ter remissão dos sintomas da ansiedade. Perfeito. O que não é possível, que às vezes as pessoas que estão em um quadro depressivo acham eu quero ser só feliz o tempo todo. Isso não é possível. Eu gosto muito do filme do Divertidamente, eu acho que ele mostra muito essa parte das emoções, é que a gente na nossa vida vai sentir todas as emoções. Então mesmo quando você estiver bem, estiver com remissão dos sintomas de depressão, você vai sentir tristeza, faz parte da vida e é bom que sinta, porque se você não sentir mais nenhuma emoção além da felicidade, isso também pode ser um problema. Marina, e aí a pessoa às vezes tem aquele pecar por excesso, né? Eu gosto muito daquela coisa aristotélica, né, de que a virtude tá na média, tá no meio, né? Assim, porque às vezes a pessoa não percebe sintoma algum, justifica todos os sintomas ou simplesmente não percebe como sintoma. E também tem um outro lado que a pessoa acha que tudo é sintoma, né? O humor oscila. Eu queria que não fizesse parte, mas tristeza faz parte da vida. Fiz um vídeo recente no meu canal sobre isso, assim. Eu queria que não fizesse, mas faz, cara. Tristeza, angústia, ansiedade. Não tem um dia que a gente não sinta um pingo de ansiedade, entende? Irritabilidade faz parte da vida. Toda vez que eu vou jogar tênis de mesa eu me irrito lá, não devolvo nem um saque, estou irritado. Então é importante isso. Se por um lado a gente não pode ficar justificando tudo que é sintoma, a gente não pode patologizar tudo que é comportamento. E a parte do tratamento da psicoterapia, no caso do transtorno bipolar, se a pessoa está em mania, é psiquiatra direto, porque ela não tem condições de fazer a psicoterapia. Então, primeiro a gente precisa voltar ela, encaixar ela na realidade. E aí, sim, iniciar a terapia. A terapia vai muito de acordo com essa questão de estilo de vida, de organizar uma rotina, que isso faz muita diferença também para o tratamento. E na depressão, o tratamento em conjunto com a psicoterapia, a TCC também atualmente melhor evidência científica. E é importante que eu sempre falo para os meus pacientes que eu quero eles 100%. 100% não é ausência de tristeza ou ausência de ansiedade, mas que eu quero a melhor versão deles com a medicação. Porque senão a gente fica sempre numa dose abaixo do que eles tolerariam, né? A gente tem que usar a melhor dose otimizada e subindo a dose até o paciente estar bem o suficiente e aí estabiliza a dose. É muito comum isso, o paciente, sim. A gente sempre tem que buscar a remissão dos sintomas, né? Obviamente o remédio não vai fazer a pessoa melhor do que ela é. Vai fazer milagre. E algumas pessoas são melhores que outras, tudo bem. As pessoas são diferentes. Mas a gente tem que fazer, o objetivo tem que ser esse. Às vezes a gente não alcança, mas o objetivo tem que ser esse. E a gente tem que usar a dose máxima tolerada pelo paciente, né? Então não pode... Henrique, você não tem ideia o quanto é comum isso. E é uma coisa que eu saio até como herói, né? E não deveria. Assim, doutor, não tem jeito, minha depressão não tem jeito, trata tanto tempo, ainda não tô bem, não tá legal, eu olho, tá com um remédio lá, até que é bom o remédio, mas tá em dose mínima. Aí eu falo, vamos subir a dose, já subiu essa dose? Não, vamos subir a dose, vamos, volta na outra consulta bem. Você perdeu-se tanto tempo, né? E você precisa dele os 8 meses, ou a depender da fase, né? Mas pelo menos
no mínimo 1 ano, bem. O mais ou menos a gente não deveria aceitar, né? Como assim? Desculpa. A recomendação que eu havia visto a última vez é que o paciente ficasse com a melhor dose tolerada, com menos sintomas possível durante esse período de 1 ano. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Vamos falar das fases do tratamento? Aí fica claro para o pessoal. Bom, o paciente está livre de sintoma. De repente ele começa a apresentar alguns sintomas, mas ainda não entrou em depressão. A gente diz que ele está com sintomas, mas não está com quadro depressivo. Até que ele afunda e está num quadro depressivo. A gente começa o tratamento. Começamos o tratamento, isso é chamado de fase aguda do tratamento. A fase aguda, ela vai até quando? Até quando o paciente deixa de ter o diagnóstico de depressão, né, porque já melhorou, isso a gente chama de resposta. E aí quando o paciente volta ao normal dele, a gente chama de remissão. Esse é o objetivo da fase aguda. Entrou em remissão, vamos parar o remédio então. Boa, vida normal? Não, porque a chance de voltar é muito grande. E o cara que fez essa curva é um cara chamado Kupfer, o cara que descreveu isso, tanto que chama curva de Kupfer, essa curva de tratamento, né? E eu tinha uma foto com o Kupfer, ele veio velhinho num congresso no Brasil, só que na época era aquele celular que não era smartphone ainda, sabe? Aquele celular que dobrava, você tirava uma foto, aí para tirar de lá era difícil, eu acabei perdendo essa foto com ele. Ia ser legal, né? Para pôr nas palestras, para dar autoridade para mim, né? Que eu conheci o Kupfer. Então, aí, você chegou na remissão, você tem que manter um tempo o tratamento. Esse tempo é chamado tratamento, aí já saiu da fase aguda, chama tratamento de continuação. E aí que entra esse tempo, que pode durar 6 a 9 meses. E na terapia vai chamar de prevenção da recaída. Prevenção da recaída. Por quê? Porque se a pessoa já melhorou e depois piora, a gente chama de recaída. Então é prevenção de recaída, período de prevenção de recaída. Perfeito. A continuação é para prevenir recaída. Perfeito. Vocês chamam assim? Sim. Aí, quando chegou no final dessa fase, o paciente pode ter alta? Aí entra as coisas que eu falei agora há pouco. Precisa ver se o paciente, quantos episódios ele teve ao longo da vida, quando ele parou no passado, será que piorou? Será que ele ainda mantém algum sintoma residual? Precisa ver a confiança do paciente, a preferência do paciente tem que ser levada em conta num momento como esse. Aí o paciente pode ter alta ou não. Então a gente pode prolongar esse período. Se a gente prolongar esse período, aí entra numa outra fase do tratamento que é chamada manutenção. E a manutenção, ela é opcional, não que o paciente pode escolher ou não, o médico pode escolher ou não, mas ela depende do paciente. Tem paciente que precisa da manutenção por mais tempo e tem paciente que pode ter alta depois da fase de continuação. O meu professor, Ricardo Alberto Moreno, que é o nosso chefe lá do grupo de transtornos do humor lá da USP, e eu até entendo por quê. Ele fala que ele gosta de dizer assim, para mim, tem tratamento do episódio e manutenção. Por quê? Porque tanto o tratamento de fase aguda quanto continuação, eles são obrigatórios. Então, o Dr. Ricardo Moreno gosta de chamar isso aí tratamento do episódio, ponto final. Que envolve melhorar e depois continuar por um tempo. E a manutenção, então, fazendo um paralelo na terapia, vai ser o processo de alta da terapia, que da sessão que geralmente é semanal, em um caso que a pessoa já não está mais tão grave, passa para quinzenal por um tempo e depois mensal para fazer essa manutenção e verificar mesmo se está tudo certo e o paciente pode caminhar para alta. Também é uma pergunta comum, terapia tem alta? Na terapia cognitivo-comportamental, entendemos que sim. E uma última nomenclatura é assim, né? Se a pessoa está no tratamento do episódio, na fase de prevenção de recaída, aí ele piora, ele tem recaída. Quando ele está na fase de manutenção, se ele tiver uma piora, a gente chama de recorrência, porque daí é um novo episódio que apareceu, né? E é interessante que essa é uma tendência, né? Isso é a tendência depois de ter o primeiro episódio é que tenha novos episódios, como você já falou, né? Sim. Isso tem um efeito chamado kindling, que é muito interessante, que é assim, quanto mais episódios a pessoa tem, mais propensa ela estar a ter novos episódios. Então, por exemplo, é muito comum a história seguinte, o primeiro episódio veio numa situação, gente, não precisa acontecer dessa forma, mas às vezes acontece, o primeiro episódio veio numa situação de muito estresse para o paciente, muito estresse, uma situação muito difícil, desgaste, etc. E a pessoa teve um primeiro episódio depressivo. Aí é muito comum, com o tempo, ele ter outros episódios e a doença adquirir um curso totalmente autônomo. Parece sem desencadeante nenhum os episódios. Porque parece que ter episódios não é uma chuva de verão. Parece que ela deixa marcas, entre aspas, cerebrais, que tornam a pessoa mais suscetível a ter outros episódios. Por isso que a gente não brinca com a depressão. A gente tem que fazer um tratamento incisivo, potente, fazer a pessoa voltar ao normal, mudar o estilo de vida dela para evitar ou diminuir as chances, né? Evitar é a palavra errada, tá?
que a gente nunca consegue evitar. Evitar é ter certeza que não vai acontecer, mas a gente consegue diminuir as chances, que é prevenir. Prevenção é isso, é diminuir as chances. E você comentou então dessa resposta que muitas pessoas têm a um grande estresse, a uma grande perda, a uma situação ruim, a uma demissão, ao desemprego, e essas pessoas elas entram em depressão. Mas existe uma capacidade chamada resiliência que muda de pessoa para pessoa, que vai definir geralmente se essa pessoa, dependendo do estressor, vai deprimir ou não. Mais ou menos isso, a resiliência? Mais ou menos, né? O conceito de resiliência é um conceito emprestado da física e da engenharia, da resistência dos materiais, que é a capacidade que o material tem depois de suportar torção, tração, impacto, de voltar à configuração original dele sem danos permanentes. Esse conceito foi emprestado, e aí é um conceito que foi meio banalizado, né? Foi meio assim, aí na psicologia organizacional se usa, aí o coach picareta usa, todo mundo usa, né? Aí o termo banaliza totalmente, de modo que usam até para conceitos em que não se aplica, né? Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, falar de resiliência é uma tremenda estupidez, porque uma pessoa que perde um ente querido nunca volta à configuração psicológica anterior que ele tinha. Tem que trabalhar outras coisas, como aceitação e fortalecimento, né? Então usa-se de maneira errada. Outra coisa, nesse sentido que você citou, a resiliência ela é direcional. As pessoas têm formações diferentes. Então, algo que pode ser um estressor extremamente impactante para você, para sua irmã, que cresceu com você, que tem uma genética compartilhada, etc., ela pode passar de boa. E uma coisa que para ela é vice-versa também. Para ela é muito difícil, né? Eu tenho um amigo, eu nem vou citar o nome, porque às vezes ele vê vídeos meus, mas ele falava assim, se ele ouvir ele vai saber quem é. Ele falava assim: essa coisa de sofrer por problema de relacionamento, isso é coisa de quem não tem o que fazer, isso é coisa de desocupado. O problema mesmo é financeiro. O problema de relacionamento é frescura ficar sofrendo por isso, não tem que dar nem trela para isso, né? Aí eu pensava comigo, talvez porque ele nunca passou problema de relacionamento, né? Talvez por isso. E curiosamente depois ele encontrou um relacionamento disfuncional que fez ele sofrer, ficar bastante impactado psicologicamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E em geral a depressão faz a pessoa com o tempo perder essa capacidade de resiliência, pelo menos no tocante ao desencadeamento de episódios. Não com a vida, né? Mas no tocante ao desencadeamento de episódios, isso pode ser perdido de acordo com o número de episódios. Então o conceito de resiliência é um conceito bastante válido, mas a gente precisa tomar cuidado, como tudo que banaliza, né, perde aí a essência. Perfeito. E vamos falar um pouco, a gente só pincelou, para a gente caminhar para o final, queria só entender a diferença entre o transtorno de personalidade borderline, que modula muitas vezes o humor para cima e para baixo no mesmo dia, e o próprio transtorno bipolar, que você já falou, que dura alguns dias a fase de mania e um período às vezes maior a fase de depressão, né? Nossa, essa diferença de transtorno bipolar e esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline, ou também pode ser esse até mais interessante, bipolar e esquizofrenia, outro diferencial bastante interessante em alguns casos, mas borderline e bipolar, a minha esposa que coleta as perguntas da live, também tem alguma live que passa que não se... É raro, nas lives que eu faço é muito. Eu tenho uns 3 vídeos no meu canal falando só sobre isso, né? Eu coloquei até 12 passos lá para você diferenciar um do outro. Porque os sintomas são parecidos em alguns aspectos e porque a comorbidade também é comum. Comorbidade é quando as duas coisas estão juntas, né? Então aí confunde mais ainda, né? Mas vamos lá, o transtorno de personalidade borderline, como qualquer transtorno de personalidade, é um transtorno do desenvolvimento. Então os sintomas, eles aparecem no mínimo na adolescência e se cristalizam no início da vida adulta. Então esse é um ponto de diferença entre outros. Que é diferente do transtorno bipolar, que é uma doença psiquiátrica ativa. Ela eclode em um determinado momento. E esse momento normalmente se torna pelo menos identificável no início da vida adulta. Agora, tudo que eu vou falar aqui, eu vou citar algumas outras diferenças, todas as diferenças que eu vou citar vai ter sempre uma exceção. Por quê? Porque tem transtorno bipolar que começa na infância ou na adolescência. Então, isso é comum. Aliás, muitos dos sintomas do transtorno bipolar começam normalmente na adolescência, mas a doença se torna identificável no início da vida adulta, né? Como se fosse uma foto que ela vai ficando mais nítida. Você vai tirando o blur da foto, ela fica bem nítida no início da vida adulta.
Bom, outra diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o bipolar. Você falou muito bem, o transtorno bipolar acontece em fases ou episódios, né? E o transtorno de personalidade borderline é algo do desenvolvimento, então é o modo de ser da pessoa. Então, os sintomas no transtorno borderline, como qualquer transtorno de personalidade, pensa assim, aquela pessoa tem uma personalidade mais irritada. O que você supõe? Que a irritabilidade faz parte da pessoa e que carrega ao longo da vida. Então, no borderline, essa instabilidade emocional, ela faz parte da personalidade. Então, são sintomas que tendem a ser mais constantes ao longo da vida. E no transtorno bipolar, tendem a ser mais pontuais, respeitar mais as fases. Não é? E assim, a gente está na internet, né? E as pessoas entendem, às vezes a gente sabe o que fala, não sabe o que as pessoas entendem. Por isso que eu preciso dizer, sempre tem exceções. Sabe por quê? Porque uma pessoa com transtorno bipolar, ela pode ter aquelas fases bem marcadas de mania e depressão. E quando ela volta na personalidade normal dela, é uma pessoa mais sensível mesmo. Ou não, tem pessoas que mudam da água para o vinho quando sai de uma fase, né? Se torna uma pessoa extremamente equilibrada do ponto de vista emocional, outras menos, como as pessoas são diferentes mesmo, né? Então essa é uma outra diferença. Então, a instabilidade emocional no borderline tende a ser mais constante, no transtorno bipolar tende a ser mais pontuado. Outra coisa, no transtorno borderline, ela tem uma reatividade muito grande, principalmente a questões de relacionamento, de vínculo. Que é uma característica, medo de perder, né? É um medo de perder, e aí por vezes muito ciúme em função disso, medidas desesperadas para manter os relacionamentos quando está diante de algum rompimento, né? E muito reativo então, principalmente aos problemas de relacionamento. No transtorno bipolar tende a ser menos reativo, né? A doença tende a ter um curso um pouco mais autônomo, mas aí aquela coisa, sempre tem o outro lado, né? Mas poxa, mas o transtorno bipolar também não pode ter um estressor que desencadeia? Pode ter, mas não é da mesma forma que no transtorno borderline. No transtorno borderline isso acontece de uma maneira muito mais espontânea, né? É uma sensibilidade muito grande e o tema dos relacionamentos é bastante importante. Em diversos níveis, não precisa ser apenas relacionamento afetivo, tá? Em outros níveis também. No transtorno bipolar não necessariamente. Aí vai ter no transtorno bipolar outros estressores são mais importantes, que é o desrespeito ao ciclo sono-vigília, o uso de substâncias, por exemplo, né? Transtorno bipolar responde enormemente ao uso de estabilizadores do humor. Transtorno borderline é da personalidade, não responde tão bem assim. Melhor tratamento, terapia, né? O tratamento principal disparado é terapia. Se for grave, 2 vezes por semana, enfim, terapia é o tratamento principal. No transtorno bipolar, a terapia é importante, mas o tratamento principal são as medicações, né? Algumas medicações no transtorno borderline podem atenuar algumas características do temperamento da pessoa. Mas não trata. Mas não trata, não vai curar, não vai tratar, não vai fazer a pessoa deixar de ter sintomas, né? A terapia tem que ser bastante decisiva. Então eu dei aqui algumas dicas. É lógico, não dá para fazer um tratado sobre isso, né? Quem quiser passar no meu canal tem vídeo lá sobre isso para estudar um pouco melhor, mas dá para a pessoa ter uma ideia, pelo menos, do fundamento. Uma coisa é o desenvolvimento da personalidade da pessoa. Outra coisa é uma doença que eclode. E para finalizar, eu digo assim, tem algumas coisas que são muito características do transtorno bipolar que não tem nada a ver com borderline. Então a pessoa, diminuição da necessidade de sono, não tem nada a ver com transtorno borderline, né? Taxipsiquismo, ficar tagarela, né? Tem nada a ver. São coisas bem típicas. Essas alterações que a gente chama neurovegetativas, por exemplo, alterar o sono, né? Alterar a libido, são bem típicas do transtorno bipolar. Agora, onde que confunde? Impulsividade pode acontecer nos dois, né? Impulsividade pode acontecer nos dois. Mas a impulsividade no borderline ela tende a ser mais constante, né? Um constante ao longo da vida. Exatamente, entra naquele conceito. Tende a ser uma coisa mais constante. E é principalmente no tocante a relacionamentos, hostilidades, sabe? Aquela coisa de não aguentar, não falar, fala, e depois se arrepende, aí depois pede desculpa, e aí fala de novo. Mas pode ter também outras impulsividades, né? Para uso de substâncias, por exemplo. Então, impulsividade confunde um pouco quanto ao tipo de impulsividade, mas a forma que ela acontece é isso. Entra na regra. Borderline é mais constante, bipolar é mais episódico. E tem outra coisa do transtorno de personalidade borderline que é muito comum quando você pergunta para os pacientes, que é um sentimento de vazio. Explica um pouquinho melhor o que é esse sentimento de vazio que eles...
Pois é. Boa. Esse sentimento de vazio pode acontecer nos transtornos do humor, pode acontecer na depressão, mas normalmente há um preenchimento por angústia e tristeza ou ansiedade na depressão. É um sentimento que as pessoas não sabem explicar direito, né? E esse sentimento de vazio, aí existem algumas teorias explicativas, que aí não estou falando nada de baseado em evidência, mas teoria explicativa de que esse sentimento de vazio leva a pessoa a ter uma autoidentidade muito baixa, né? E aí que leva as pessoas, por exemplo, a buscar modificações corporais, uso de tatuagem e buscar no outro preenchimento para esse vazio. Mas isso que eu estou falando, você pode acreditar ou não, porque é uma teoria explicativa disso, né? E o pessoal associa esse comportamento muito típico do borderline, né? Perde completamente a identidade dele quando não tem alguém do lado, quando perde algum vínculo que ele julga importante. Faz muito sentido. É um transtorno bastante ruidoso, de bastante difícil tratamento, que merece bastante atenção. Eu percebo muito dos profissionais de saúde, principalmente, preconceito em relação a esse transtorno. Muito misticismo também, muita falta de informação e muito preconceito, né? Uma taxação. E uma coisa que eu vejo muito, que não é algo científico nem profissional, é assim, muito profissional faz o diagnóstico de transtorno borderline pelo mecanismo contra-transferencial, né? Fala assim, a pessoa se sente incomodada com a assistência a outra pessoa, fala, deve ser borderline, né? Então, não. Às vezes os atendimentos, eles são difíceis mesmo, e não é por isso que a pessoa é borderline ou não. Mas existe um certo tipo de aversão. Né? Marina, a gente estava conversando um pouco mais cedo hoje, e você estava falando alguns mecanismos psicológicos, né, na terapia, que podem ajudar esse tipo de pessoa, né? Qual que é a terapia mais indicada e quais são esses mecanismos? Do borderline? Isso. A terapia com maior evidência científica atualmente é a DBT, que é a comportamental dialética, que foi criada por uma mulher psiquiatra que tinha borderline. Ela ainda é viva. E ela criou essa terapia, é uma terapia prima da TCC, então atualmente é com a maior evidência científica. Tem uma técnica que eu costumo usar com os meus pacientes, que eu aprendi com a DBT, um módulo que eu tive na pós-graduação, que é a PARE, ou STOP. E aí cada letra significa um passo a passo para a gente seguir, mas é para quando a gente tem esses comportamentos muito impulsivos, né? Uma terapia mais comportamental do que cognitiva, porque tem muitos comportamentos disfuncionais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que fala sem pensar em uma discussão, e por isso que tem problemas de relacionamento, né? Não consegue parar, pensar. Então, tem esse passo a passo. Então, pare. Primeiro você vai parar mesmo. E às vezes eu falo para o paciente, vai tomar um banho, vai caminhar, vai dar uma volta no quarteirão, 5 minutos. Você precisa parar para a emoção abaixar, para daí você conseguir pensar o que você vai fazer. É junto com uma técnica de mindfulness, então de atenção plena, atenção nesse momento, como você pode resolver esse problema. Então pensar de forma mais paciente, calma, antes de ser impulsiva no comportamento, na fala. Entendi. E isso é aplicável para a pessoa em todos os momentos de impulsividade, seria mais ou menos isso? Eu acredito que sim. Às vezes é difícil, né? Porque a própria impulsividade, ela prevê que você vai fazer alguma coisa sem pensar, né? No momento, por exemplo, das compras excessivas. Lógico, no quadro de mania é mais complexo, né? Mas no borderline, então, de compras, de discussão, até de uma pessoa mais agressiva também. Perfeito. Bem, eu acho que a gente teria muito mais assunto para conversar. O Dr. Fernando é uma pessoa muito agradável da gente estar junto e conversando, que ele tem assunto para uns 3, 4 podcasts e não acaba. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é a saúde mental. Hoje estou aqui com a Marina Costa, psicóloga, e eu só quero fazer um pedido para o Dr. Carlos, para ele falar um pouco terminar o episódio falando sobre a esperança, desesperança e esperança. Sim, bom, eu sou o Carlos Henrique Costa, sou pai do Henrique, pai da Marina, cardiologista,
e amigo do Dr. Fernando, fã do Dr. Fernando. E a esperança, eu acho que é o que traduz esse nosso episódio aqui. Mostrar que existe um caminho de ajuda, de cuidado, de acompanhamento, de estender a mão para aquele que sofre de um transtorno mental. Então, e eu quero finalizar agradecendo muito a vocês, meus filhos, pelo privilégio de estar aqui entre costas, e principalmente o Dr. Fernando, por essa aula, não só aula técnica, mas a aula de doação do seu tempo, do seu conhecimento e de estar aqui conosco entre costas. Foi uma honra, um privilégio ter você conosco. Dr. Fernando. Eu que agradeço demais, família, muito simpática, um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para voltar aqui, para a gente falar de qualquer outro assunto aí, ou complementar o que a gente falou aqui. Fico lisonjeado, viu? Vocês são muito generosos no acolhimento, muito generosos na apresentação, gente. Eu não sou tudo isso, não. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra, palestrante, torcedor da Portuguesa. Quem quiser conhecer o meu canal é Psiquiatra Fernando Fernandes. Aliás, é Psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes. Vocês estão convidados. Se disserem que vieram aqui do Entre Costas, vou ficar bastante contente. Muito obrigado, viu, gente? Que bom, foi ótimo estar com você aqui hoje. E hoje o Fernando Fernandes esteve entre costas.